Dos que você viu jogar, até hoje, o que você botaria assim numa prateleira assim, dos 5 maiores? Assim, para não te complicar, né? Pô, acho que, cara... Até hoje. Pega dos que você viu jogar na sua vida inteira. Olha, daqui eu já colocaria o Riva e o Zico. O Riva, o Zico. Cara, assim... O Messi também é uma coisa de louco. Maradona. Maradona, a plástica do jogo, né? Era uma coisa fora do comum. Eu sou fã pra caramba do Maradona era uma coisa absurda, né, cara? Uma coisa absurda. O Cristiano Ronaldo, ele é um atleta. É. Mas ele, assim, ele tem a parte técnica muito boa, mas... Ele não encanta. Não, porque ele não é um jogador habilidoso, ele é um jogador extremamente técnico, né? Mas... Com fundamentos, né? Isso, exato. Mas ele é treinado. Ele é um cara que, entendeu? Mas, assim, plasticamente, artisticamente, falando, pô, o Messi, o Maradona, então, pô, o Zico, cara. O Zico, acho que, assim, uma coisa que eu digo sempre, o Galo, acho que só não foi mais exaltado porque ele partia sempre do princípio de simplificar tudo para ele, né? Ele não fazia nunca uma jogada... Ele sabia fazer uma jogada de efeito, mas ele fazia uma coisa tão simples... Que às vezes não era tão... Não chamava tanta atenção. Exatamente, não era tão notado, mas era uma perfeição num passe, numa jogada, num drible. Era impressionante, assim. E o Riva, cara, era uma coisa que encantava todo mundo, assim, debochado, relaxado, né? E tinham outros, né? A gente pode citar, porque antigamente tinha muito camisa 10 que encantavam todos nós, né? Pô, cada um com a sua característica. Você vê um Sócrates da vida, que era um 8, mas era um cara... Então, se você quisesse se comparar a um deles, não estou dizendo a qualidade, nada disso, mas você se vendo hoje, o que você era, você se aproximou mais de quem? Eu não gosto nem de comparar, cara. Não é comparação, mas assim... Mas o estilo de jogo, talvez. Estilo de jogo. Eu sim, por exemplo, assim, uma coisa que eu perdi um pouco depois da minha velocidade, mas eu tinha uma arrancada assim, como o Messi com a condução da bola, vamos dizer. O Zico. Eu acho que eu lembrava um pouco o Zico com a perna esquerda. O Galo era um pouco mais rápido. Eu também tinha essa velocidade, só que uma época o Flamengo fez um trabalho lá de fortalecimento que não ficou muito bem em mim, né? Que eu perdi um pouco dessa velocidade. Eu lembro que era eu e o Bebeto para fazer, que eu não deveria ter feito. É que eu perdi um pouco da minha mobilidade, da minha velocidade. Mas assim, eu me comparo mais assim, entendeu? Com um jogador nesse estilo. Você fazia muito gol. Exatamente. O Rivelino, acho que não. Era menos, né? Mas assim, é que eu falo, o River era mais armador, né? Isso, pois é. Eu já tinha esses fundamentos de conclusão, mas também lançava e tal. Inclusive o Jair Pereira, né? Eu tenho uma reportagem lá em casa em que ele fala no placar que ele faz um elogio muito grande. Ele falava que em todos eles faz uma chamada, né? Ele diz Giovani, potencial, Bebeto, talento, não sei o quê. Aí ele fala Gilmar, quase perfeito. Ele dizia que eu driblava, que eu chutava, que eu lançava, que eu fazia muitos gols, que batia falta como o Zico. Mas que eu só precisava de um trabalho psicológico. Porque às vezes eu ficava zangado, né? Mas enfim, assim... E o Carlinhos dizia o quê? Mais participação. Mais participação. Entendeu? Mas assim, eu acho que eu tinha um pouco, né, de cada um, assim, um pouquinho, né, com todo respeito, né? E às vezes os erros que tu comete é que eu acho assim, bom, eu acho que eu poderia ter ido mais longe do que eu fui. Entendeu? Eu podia ter tido mais conquista, porque inclusive a geração de 94, que foi campeã do mundo, foi a minha geração. Uhum. E eu, fatalmente, se eu estiver... Inclusive, eu lembro quando eu estava no Santos, seu Pepe falava assim, não sai daqui, porque você tem muita chance para a Copa de 90. Inclusive, até o Neto também reclama, né? Aí o seu Pepe dizia, você joga mais que o Neto e não sei o quê, você tem muito mais talento e tal. Mas, assim, faltou esse equilíbrio para mim, para que eu pudesse realmente ter ido um pouco mais longe, né? Em alguns momentos, eu talvez tenha relaxado, em alguns momentos tenha... Mas essa era uma geração muito rica também. Também, né? de muito talento. Era muito talento. Você Exato. falou do Neto. Pô, o Neto era um talento, cara. Pô, tinha Pita, mas não tinha espaço. Tinha Pita, tinha do Marangon, tinha tantos outros. Era muito camisa. Muito camisa 10 que surgiam e que vinham. Cada time tinha um, né? É uma coisa que eu acho que nós brasileiros, o futebol brasileiro está carente. Você vê argentino, assiste futebol argentino, eles todo time tem um camisa 10. Pois é. É um articulador, é um cara que se aproxima, é um cara que dá um bom passe, é um cara que chega.